Queridos amigos, queridas amigas, um ótimo dia nesse domingo. Quero primeiramente pedir desculpas pelo meu breve atraso. Tive um problema aqui para poder fazer a instalação do programa aqui no macOS, mas graças a Deus deu tudo certo e aqui estamos. Nosso tema de hoje, nós o selecionamos sobre as questões do nosso rumo aqui na Terra. Porque quando nós fomos enviados aqui nas nossas atividades encarnatórias, foi traçado um objetivo para cada um de nós. Então, nós estamos todos rumo à nossa atividade de jornada espiritual rumo ao Cristo. E estar rumo ao Cristo é estar trilhando um caminho de renovação, um caminho, sobretudo, de que nós temos que avançar no dia a dia e o espírito estar avançando no dia a dia pressupõe uma renovação diária, apesar de todos os desafios que normalmente se colocam à nossa frente. Então, eu gosto de recordar, quando a gente está falando de avançar espiritualmente, evoluir espiritualmente, eu gosto muito de recordar de Paulo e principalmente fazer um paralelo também com os primeiros cristãos, porque, ao que nos parece, hoje em dia as pessoas vão encontrando problemas, vão encontrando dificuldades, dúvidas, e elas acabam ficando estagnadas no meio do caminho. Mas as pessoas estão tão imobilizadas no meio da estrada, principalmente justificando-se aí a pretexto das amarguras, ou então de ofensas que foram recebidas, e que as pessoas vão ficando sobrecarregadas sobre esses problemas porque elas focalizam apenas nas dificuldades em que elas se deparam e se esquecem das promessas feitas por Jesus. Então, quando a gente está falando de caminho, de evolução, de caminho, verdade, vida, é muito importante que nós utilizemos o recurso de verificação de objetivos da nossa vida. E as pessoas ficam assim, poxa vida, mas então, aonde que estão esses objetivos? Onde que estão o estabelecimento desse material que me mostra, desse farol que mostra para mim para onde que eu tenho que ir? E a gente costuma sempre dizer, principalmente para os espíritas, que se você quer uma pequena amostra do objetivo que está traçado para você, é só você ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Porque quando você lê esses capítulos especificamente, você encontra ali, dentro do primeiro bloco de leitura, os objetivos que estão traçados para a vida futura. Então, aquilo ali não é, pode aparentar que é uma promessa dos pródromos do que vai acontecer no futuro, mas aquilo ali, na verdade, são os objetivos de vida nosso para já. Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele está, na verdade, dizendo assim para nós: olha, não desanima com os problemas encontrados no dia a dia. Recorde-se principalmente de que haverão dificuldades todos os dias. Mas quando ele fala das bem-aventuranças, ele não está dizendo simplesmente, fala assim, olha, para o futuro tem uma promessa, tal. Ele fala assim, não, não desanima. Esse é até um estabelecimento de interpretação que o doutor Severino Celestino da Silva, que inclusive é pós-doutor em ciência da religião, estabelece para poder nos dizer que nós temos que ter intrepitude e avançar, mesmo diante de todas as dificuldades da vida, para que a gente não fique entretido, escutando os remorsos do tempo de adversário, dos perseguidores. Então, assim,
Já falando de início, como que a gente pode proceder quando a gente está falando de evolução, de caminhada espiritual? Uma das primeiras coisas que a gente tem que modificar no nosso pensamento, para a gente poder alterar a nossa conduta, melhorar a nossa conduta, é não lamentar os amigos, as pessoas que são descrentes na renovação do evangelho no dia a dia. Por quê? Porque quando a gente inicia o caminho do evangelho, normalmente a gente vai ver, inclusive, nossos parentes, nossos amigos, pessoas que confiamos por longa data, deixarem de confiar em nós. Muitas pessoas, por exemplo, vão nos deixar de compreender, porque abraçar os princípios do evangelho é normalmente destacar-se do relacionamento com o restante do mundo. Porque a maior parte das pessoas que habitam um mundo como o nosso, um mundo de provações, de expiações, mundo típico de espíritos de terceira ordem, normalmente cultiva-se é, é, volúpia, cultiva-se situações de dificuldade existencial, cultiva-se ilusões do ponto de vista da matéria. Então, quando você começar a trilhar os elementos do Evangelho, do Cristo, é natural, então, que experimentemos essas questões da solidão, da dificuldade em exercer o Evangelho no dia a dia. Mas quando a gente olha para trás e vê a caminhada de Paulo de Tarso, nós conseguimos enxergar o apóstolo da gentilidade sem desistir. Ele não parava para poder reclamar dos objetivos, ou então de que tomava pedradas no caminho, ou não ficava também chorando, lamentando de forma inútil das dificuldades, ou então fascinado pelas ilusões materiais. E isso mostra, então, essa necessidade que nós temos de perseverar no nosso caminho quando nós estamos falando de evolução. Porque a gente tem que recordar que nós não estamos aqui para competir uns com os outros. Nós estamos aqui normalmente para a gente cooperar junto aos demais. A questão de evolução, ela passa pelo entendimento, sobretudo, de cooperação para que nós possamos enfrentar os obstáculos. E normalmente a gente experimenta rejeição, perseguição, dificuldades físico-financeiras, econômicas, enfermidades, mas as pessoas que estão à nossa volta, nós temos que entender os relacionamentos à nossa volta como relacionamentos que cooperam para que nós possamos evoluir, mesmo de pessoas que são contrárias a nós. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de inimizades, pessoas que são difíceis dentro da nossa família, todas essas pessoas estão cooperando para que nós possamos efetivamente dar passos largos dentro da nossa evolução espiritual. E o que conta nesses momentos é a determinação de seguir adiante, sem a gente ficar preso ao passado. E esse é um dos cernes, um dos pontos centrais que nós sempre conversamos com as pessoas que vêm nos procurar no centro espírita. Então, olha só, no centro espírita, muitas vezes a gente é procurado, como a nossa irmã Thelma disse para nós. Normalmente nós trabalhamos com questões de comunicação do centro espírita, mas acabamos recebendo pessoas também, eventualmente fraternalmente, para poder atendê-las e para poder ouvi-las. E um determinado dia, nós recebemos a visita de duas pessoas, né? Duas mulheres que estavam ali chegando no centro espírita, e elas tinham uma mediunidade que, de certo modo, muito aflorada, e ao mesmo tempo também um pouco deseducada também. Então, dentro de casa, elas estavam vendo entidades espirituais, né, com
aparências, até de certo modo as descrições, aparências por assim dizer, né, entre aspas, demoníacas. Tinha rabo, tinha chifre, e aí quebrava-se tudo dentro de casa, ouvia-se, né, um barulho de quebra de todas as coisas dentro de casa, e aí ia lá para poder ver e dar uma verificada o que que tinha acontecido, e não tinha nada quebrado, eram só pneumatografias relacionadas aí a essas entidades espirituais que nada mais queriam do que é, apavorá-las, talvez até mesmo chamar suas atenções. E que a gente conversou muito com essas duas pessoas que procuraram ali ajuda e oferecemos um caminho para elas. Falei assim, olha, é, tem um caminho de estudos, de esclarecimento, mas um caminho também, quem é médium, necessita de um caminho de retidão, de muito cuidado, sobretudo com a conduta pessoal, né? Já que existe toda essa manifestação. Então tá aqui um caminho para que vocês possam trilhar e, eventualmente, obter sucesso, porque o contato com os espíritos, como muito bem Kardec descreve no livro dos médiuns, ele é um contato cheio de escolhos, ou seja, cheio de dificuldades, de problemas que são naturais em razão de questões morais. Então, o que que a gente tem que mudar é a chave de relacionamento moral nosso. Só que isso nem sempre agrada a todo mundo. Por quê? Porque as pessoas não querem perseverar no caminho do bem. Normalmente nós queremos ficar como nós somos, queremos manter as nossas dificuldades de relacionamento, as nossas ilusões materiais, enfim, tudo aquilo que nos liga naturalmente a esse mundo de ilusões que é o mundo físico, material. E aí, o que que acontece? Acontece que as manifestações continuam do mesmo jeito, as situações de manifestações físicas continuaram da mesma forma, porque elas não quiseram é, nem mesmo dar um pequeno passo na modificação moral própria delas. E foram-se embora, nunca mais voltaram lá nas nossas reuniões e tal. E isso tem acontecido, tá? De forma mais recorrente do que nós podemos pensar. Muitas, mas muitas pessoas, a gente diz assim, fala assim, nossa, dá até tristeza. O centro espírita vive vazio. São poucas as cadeiras que estão preenchidas, são poucas as reuniões que estão totalmente lotadas. Até mesmo as nossas lives, muitas vezes, tem pouco engajamento. Por quê? Porque fazer evolução espiritual, do ponto de vista espiritista, pressupõe você sair da cadeira do próprio conforto. E fazer isso incomoda, incomoda muito, mas incomoda primeiro a si mesmo. Então, iniciar evolução espiritual, ter essa determinação, lá do item 909 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos o que que era necessário para poder avançar do ponto de vista espiritual, e eles respondem: só tem uma coisa que é importante, que é vontade. Então, todos nós estamos em processos, muitas vezes centenários, processos até milenares, como o descrito no livro Libertação, por André Luiz. Então, tem espíritos que estão em situações de estagnação espiritual há milênios. O Gregório, que aparece lá no livro Libertação, está há 700 anos em zonas trevosas. E aí a mãe dele fala assim: eu começo a visualizar que esse espírito, que meu filho, está ficando entediado do mal. Então, é, esse tempo, eu chamaria como se fosse de um tempo de maturação, um tempo de saturação que o espírito vai experimentar no quesito
de estagnação espiritual. Todos nós passamos por esse processo. Então a gente vai ficando num determinado caminho que representa um caminho fora das leis traçadas por Deus, e a gente vai ficando saturado do mal. Por que que a gente fica saturado do mal? Porque nós não fomos criados para o mal. Toda vez que você experimenta o mal, você fica numa situação de antagonismo. Então, é como se algo incomodasse você por dentro. É como se talvez uma rebeldia se estabelecesse em seu coração. É como se você ficasse sôfrego, decepcionado a todo tempo. E às vezes, muitas vezes não sabe dizer o porquê. Quantas vezes nós somos chamados, nós somos acionados por pessoas que nos procuram no atendimento fraterno espírita, com esse tipo de sensação, um vazio espiritual. Então, essa sensação, esse vazio espiritual, essa sensação de rejeição, dessa dificuldade que talvez não passa, que está ali no coração, muitas vezes é uma representação da saturação que o espírito está experimentando no caminho do mal. E aí, quando ele fica saturado, quando ele fica cheio desse sentimento, e ele não suporta mais, aí ele procura reestabelecer-se dentro do caminho correto, dentro do que Jesus chamou de caminho, verdade e vida, que nada mais são do que a vivência das virtudes. E aí ele fica feliz. Então, assim, é, essa, essa perseverança na nossa caminhada evolutiva, mesmo diante das dificuldades, ela serve para que nós não experimentemos esse sentimento de saturação que o espírito aí que fica estagnado vai experimentar. É para isso que serve, então, a determinação da gente seguir adiante. Porque se existe uma armadilha na estagnação espiritual, e existe uma armadilha muito grande quando a gente está falando de evolução espiritual, é o perigo da gente se prender a dores e perdas. Que tem gente na vida que se coloca numa posição de vitimismo da vida. Então ela fala assim: eu experimentei muitas dificuldades, eu estou num luto excessivo, numa decepção magnânima, eu fui traído de forma ostentórica. E aí a pessoa fica presa, ela fica cristalizada numa situação como essa e fica ali estagnada durante centenas de anos do ponto de vista espiritual. Nós até conversávamos com um companheiro que estabeleceu, nós até estávamos falando sobre isso, estava fazendo uma reunião mediúnica, e aí manifestou-se um espírito extremamente estagnado no mal. Há mais de coisa nós estamos falando de coisa de mais de 1000 anos. Que esse espírito se manifestou, foi até uma manifestação difícil, em conformidade com os relatos dos nossos companheiros, porque ele chegava a falar de uma forma grotesca por meio do médium que ali se manifestava também, psicofonicamente. E ele relata que por volta do ano 900, um dos integrantes, uma das pessoas que ali estava na sala da atividade mediúnica, havia ceifado a vida de toda a sua família no ano 900 depois de Cristo. No ano 900 depois de Cristo. E aí ceifou totalmente a vida de suas filhas. Ele tinha, acho que, salvo engano, 2 filhas. Ceifou a vida da esposa dele também. E ele tomou
um certo ódio, um luto exacerbadíssimo sobre essa situação e iniciou um processo de obsessão que vem se estendendo durante 1000 anos. Por quê? Porque ele se acrisolou dentro do sentimento de decepção, ele se acrisolou, se colocou dentro de uma redoma de, de, de luto excessivo sobre essa situação e focalizou somente a vingança. E ali ele foi durante mais de 1000 anos. Então, um processo obsessivo que dura 1 milênio. É esse tipo de convivência espiritual, quando a gente está falando de evolução, quando a gente está falando de caminhada rumo ao Cristo, é esse tipo, são esses os exemplos que nós encontramos no dia a dia por aqui na Terra. E aí, qual que foi a saída do esclarecedor? Qual que foi a saída do nosso irmão que estava ali, doutrinador, né? Podemos chamá-lo de esclarecedor, doutrinador. Hoje em dia fala-se esclarecedor, mas nada mais é do que uma conversa fraterna com os espíritos por meio do evangelho. Qual que foi a saída dele? Foi depois de muita conversa, o doutrinador soube o ponto nevrálgico para poder estabelecer, retirar essa estagnação espiritual dele. Ele falou assim: você quer ver suas filhas? E aí ele que, não, que eu quero me vingar, eu quero me manter nessa situação. Ele falou: não, você quer ver suas filhas? Aí ele deu um estalo, falou assim: quero. Como assim? Quanto tempo que você não vê suas filhas? Há 1000 anos. Ficou tão acrisolado no sentimento de vingança que não via a família nesse milênio. Falou: não, não, sua filha está aqui. E aí a filha dele mostra-se para ele, toca as fibras do coração, porque aí ele fica extremamente tocado do ponto de vista familiar, de poder ver ela ali. Ele falou assim: tá vendo a necessidade de mudança sua? E aí quebra aquela casca que ele mesmo tinha colocado, desse luto, dessa necessidade de vingança, dessa decepção gigantesca que aconteceu há 1000 anos atrás. Tudo isso se quebra por uma única razão: a razão de amor, de entendimento e de misericórdia familiar. Está ali todo mundo junto agora para poder caminhar novamente. A história se desenrola e esse espírito é encaminhado aí, finalmente, pela espiritualidade bondosa da casa para receber o auxílio e a orientação necessária. Então, consegue perceber as armadilhas de estagnação espiritual? Porque a gente foca, nós gostamos de focar no que é ruim. A gente se esquece da quantidade de benesses que são nos dados todos os dias por Deus, nosso Pai, para que nós possamos bem caminhar. E o primeiro pensamento sobre questão de estagnação espiritual que a gente tem que pensar é o seguinte: você acha mesmo que Deus teria te enviado aqui para uma experiência reencarnatória, para uma reforma moral aqui na Terra? Você acha mesmo que ele teria te enviado aqui se ele não confiasse na sua possibilidade de renovação? Então, tem um projeto gigante do ponto de vista espiritual e do ponto de vista de atingimento de objetivos para cada um de nós. Nós não estamos aqui, do ponto de vista de reencarnação, sem objetivo traçado ou sem um grande farol a nos guiar. Agora, nós ficamos estagnados do ponto de vista de caminhada espiritual se a gente quiser. Foi o que aconteceu com João Marcos na trupe paulina, entre ele, Barnabé e Paulo. Não sabiam disso? João Marcos, que na verdade Marcos que você lê lá nos evangelhos, na verdade o nome dele é João Marcos. Ele é sobrinho de Barnabé.
E ele é colocado na trupe paulina, ou seja, na caravana paulina, por sugestão de Barnabé. Ele era muito jovem, coração tenro. E aí o que que acontece com ele? Ele tem uma estagnação espiritual, inclusive está descrita no Atos dos Apóstolos. E está mais detalhada ainda, um pouco, no Paulo Estevam. Em resumo, para quem não leu a obra, não vou dar muito spoiler, não, para que você possa buscar lá o material depois. Mas, em resumo, João Marcos, defrontado pelas dificuldades da difusão do evangelho, desiste da prova. Porque Paulo falou assim: não, nós vamos passar por um caminho, que é um caminho determinado aqui, um caminho X. João Marcos falou assim: não, mas lá é cheio de salteadores, de ladrões, possivelmente vão nos aprisionar, vão fazer a gente de escravo. Quem sabe o que vai acontecer conosco? Paulo falou assim: mas é isso mesmo. Se, se Jesus não quisesse que nós traçássemos esse caminho aqui, aquele homem macedônico, na verdade era Estevão, mas Paulo não sabia ainda, aquele homem macedônico não teria aparecido para mim e me determinado a caminhada por aqui. E aí estabelece-se quase que uma discussão entre eles três, por conta de traçar um determinado caminho. Um caminho que possivelmente resultaria em muitos espinhos para a trupe paulina. E João Marcos retrocede, fala: não, eu não vou. E aí ele vai embora e volta para Jerusalém junto com Barnabé. A cisão ela é tão grande que Paulo fica até meio estremecido com Barnabé. É isso que nós vemos nas palavras do Paulo Estevam. Apesar deles não quebrarem amizade, mas eles ficam um pouco estremecidos. E ele adverte João Marcos, falou assim: olha, tem um grande problema em ficar estagnado espiritualmente. Porque nem sempre as oportunidades futuras ou posteriores podem ser as mesmas. Então ele faz uma advertência de dificuldades. Às vezes a gente acha assim: nossa, mas a vida está cheia de dificuldades, está cheia de problemas e tal, vou desistir. Mas quem disse que no futuro, que é o seguinte: tudo que não se faz hoje, palavras de Emmanuel, o que não se faz hoje, faça amanhã. O que a gente não realiza hoje, a gente vai ter que realizar no amanhã. Só que nem sempre as condições são as mesmas. E aí você vê, posteriormente, um João Marcos arrependido por ter desistido da caravana paulina, tão decepcionado por ter desistido de acompanhar Paulo, que ele escreve um evangelho de Jesus em ação. Porque essa é a característica principal do evangelho de Marcos, ou de João Marcos, como vocês preferirem. É um Jesus em ação, é um Jesus fazendo. Então você vê o Jesus um tempo inteiro. E ele sai de um lado, ela é dividida em narrativas de ação e conhecimento. Ação, conhecimento, ação, conhecimento. Então Jesus emite um ensinamento e faz uma ação e cura alguém. Aí Jesus emite mais um conhecimento e aí lidera alguém na entrada de um determinado local e faz mais uma cura. Então você vê sempre um Jesus em ação, quase que mostrando a forma de narrativa dos evangelistas, elas mostram muito claramente a experiência de cada um para com as atividades do Cristo. Lembrando que João Marcos nunca conheceu Jesus pessoalmente, mas ele escreve um evangelho de Jesus em extrema ação, em fluidez de atividades o tempo todo, justamente por causa quase desse remorso, dessa estagnação espiritual dele, lá na caravana paulina. Pega para você ver como é que é a narrativa de Marcos no seu evangelho. É um evangelho curtinho, é um evangelho de ação. E aí, o que que é importante nós frisarmos sobre essa situação de não ficarmos estagnados espiritualmente falando? É a gente olhar para o passado, porque todos nós temos um passado de dificuldades, temos um passado complexo do ponto de vista espiritual, a gente olhar como experiência e não como prisão. Porque o que muitos de nós fazemos é olhar para o passado
como um mundo de dificuldades, e aí a gente fica preso às dificuldades do passado, igual esse espírito aí que eu acabei de falar para vocês, que queria só vingança, queria só, como se diz, reproche em desfavor do outro, que estava até sentado lá na mesa mediúnica. Por quê? Porque olha para o passado como prisão. Então a gente tem que olhar para as nossas dificuldades do ontem, quando a gente está falando de evoluir rumo ao Cristo, tem que olhar para o nosso passado como um elemento de experiência. Assim, olha, no passado aconteceram dificuldades, mas eu não sou esse homem do passado. Eu estou me renovando para o hoje, visando o futuro. Falando sobre essa questão de experiência, de passado, tem uma história muito, até muito engraçada, ela é um pouco anedótica, do meu amigo que já se encontra no plano espiritual, o, o, o nosso amigo dos Pifano, da Associação Espírita Vicente Pifano. E o Ítalo Pifano, ele era um dirigente de casa espírita, ficava lá em Governador Valadares, fica lá em Governador Valadares ainda, o centro continua lá, e em um determinado dia, um espírito se manifestou lá numa mesa mediúnica. Falando assim, olha, você, ainda bem que eu te achei. Te encontrei, demorou muito tempo, mas agora eu te encontrei. E você foi um grande comandante militar, assim, assim, assado, e você me prejudicou muito, me mandou para o fronte da guerra, e eu acabei morrendo em razão de suas ordens, e cá estou eu agora para poder te perseguir. E aí, ele falou assim, olha, meu irmão, você me perdoe, mas eu não sou mais aquele homem que se encontrou com você no passado. Eu sinto muito ter te prejudicado, mas eu não sou mais essa pessoa. Eu mudei, abracei novos princípios e convido você a abraçar novos princípios também. Ele diz assim: olha, então nós vamos ver o que o tempo vai dizer. Quem você é. Olha só o quanto o espírito é astuto. Ele usa do recurso do tempo para poder testar se você realmente mudou espiritualmente ou não. E aí você sabe o que acontecia? Tinha uma médium lá, tinha uma médium que era uma médium vidente, né? Ela conseguia ver, tinha segunda vista, conseguia ver o mundo físico, em alguns momentos conseguia ver também o mundo espiritual. Segunda vista é isso. Primeira vista, a vista do corpo, do mundo material. Segunda vista, a vista do mundo espiritual. Então, via as duas questões ao mesmo tempo. Você sabe que o Hitler andava numa motocicleta naquela época. Nós estamos falando aí de 1960. E esse espírito montava, o Ítalo montava na motocicleta, e esse espírito montava na garupa da motocicleta. E acompanhava o Ítalo onde ele ia. Então, muitas vezes ele chegava de moto, e essa médium falava assim: olha, você chegou acompanhado, porque aonde ele ia, esse espírito está. E assim foi durante mais de anos. Foram anos desse jeito aí. Até que um dia, cansado já de não ver o Ítalo do mesmo jeito que estava quando eles tinham se conhecido há muitos centenas de anos atrás, ele se manifestou novamente numa mesa mediúnica e disse assim: olha, Ítalo, né? Eu não te perdoei, não. Eu não te perdoei. Mas eu vi que você não é, realmente, você não é aquele homem do passado. E, assim, eu vou parar de perseguir você, mas em um determinado momento nós vamos ter que acertar aquilo que nós desacertamos no passado. Mas aí o espírito parou de persegui-lo, por assim dizer, e de andar na garupa da motocicleta dele por onde ele ia. Por quê? Porque ele viu que o Ítalo não estava mais estagnado espiritualmente. O Ítalo tinha perpassado pelas dificuldades do passado, mas tomou as dificuldades do passado como experiência para o futuro. Então, essa é a chave.
Essa é a chave para que nós possamos evoluir espiritualmente falando, tomando como exemplo o que Jesus nos ensinar. Minha querida Thelma, só me estabeleça aqui quanto tempo eu tenho ainda, que eu tô falando aqui, eu tô um pouquinho. O teto dessa reunião é Ah, às sim, 11 horas. Você fique à vontade para falar o quanto quiser. Se no tá. final quiser interagir também, você fique à vontade. Maravilha. Eu fico só preocupado de gastar muito tempo dos nossos irmãos, um tempo que é tão precioso. Bom, é, qual que é a chave para que nós possamos inserir nas nossas vidas e podermos fazer essa renovação espiritual para nós? É importante a gente ensinar para as pessoas que existem passo a passos, existem verdadeiros how to do, existem guias que a gente pode trilhar com segurança. Você vai falar assim, mas onde que está esse guia? Esse guia chama-se Evangelho. As pessoas ficam falando assim, eu não sei se é de conhecimento dos nossos amigos de Botucatu, mas aqui em Pouso Alegre, no Centro Espírita Vinhas do Senhor, a Thelma até disse que acho que é originária daqui, não é, Thelma? Aqui de Pouso Alegre, parece que você teve uma parte de infância aqui, né? Muito feliz, não é isso? Mas fato é que aqui no nosso Centro Espírita, nós temos estudo evangélico conjugado com o estudo da filosofia espírita, do Livro dos Espíritos, nós temos estudo bíblico mesmo. A gente abre a Bíblia, faz a leitura dos capítulos e versículos e fazemos a interpretação em conformidade com a doutrina espírita, item por item, versículo por versículo. E as pessoas ficam assim se perguntando: poxa vida, mas é tão difícil de entender o Evangelho? Gente, não é difícil de entender. O Evangelho é simples. O Evangelho ele está relacionado às pessoas humildes de coração. Ele não foi feito para situações rebuscadas ou de dificuldade de entendimento. Pelo contrário, pessoas muito humildes conseguem entender o Evangelho. Porque o Evangelho nada mais é do que elementação de amor, colocação de amor no dia a dia. Então, assim, se você quer saber aonde que está o resumo da doutrina do Cristo, você pega capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Capítulo, pode anotar aí. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Lá você encontra quatro elementos específicos. Essa chave que nós estamos falando aqui, ó, essa chave de evolução, ela está ali nesses capítulos. Então você tem bem-aventuranças, são as promessas para o futuro, mas, sobretudo, também uma mensagem para a gente não desanimar diante das dificuldades, porque o Cristo está falando para nós: ó, você vai ser perseguido, você vai ser perseguido. Quando você adotar o evangelho na sua vida, você não vai ser compreendido. E é natural que decorram perseguições disso. Mas fique em paz, porque se você colocar essas palavras de vida no seu dia a dia, na sua conduta, a sua sede de justiça vai ser saciada. Então não desanime. Então esse é o primeiro bloco. Você tem um segundo bloco, nesses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver que é a lei nova versus antiga. Jesus vai traçar um paralelo de como era a aplicação das leis de Deus quando da época da primeira revelação, que aí leia-se revelação mosaica, versus o novo modo de viver a vida, que agora é uma lei de justiça casada com amor e caridade. Por isso que Kardec depois vai escrever uma das leis, que está lá no quarto bloco do Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, amor e caridade. Uma coisa que a gente tem que entender. Quando Deus está aplicando justiça para nós, ele está aplicando sempre amor e caridade também. Ele nunca aplica
uma lei em desconexão com outra. E sempre aplica junto. É como se você tivesse batido. Se a gente batesse uma vitamina de abacate, você corta o abacate, coloca dentro do liquidificador, coloca o leite, coloca o açúcar. Digamos que cada um desses elementos seja o abacate seja justiça, o leite a caridade e o açúcar com certeza é amor, né? Faz uma felicidade que só. E você bate tudo dentro do liquidificador. Ele dá aquilo ali para você beber. Agora, depois de batido, tenta separar, por exemplo. Não tem jeito de separar. Não tem jeito da gente separar justiça, amor e caridade. Então, esse é o segundo bloco que você encontra lá no Evangelho de Mateus 5, capítulo 5, 6 e 7. Esse é o segundo material que você encontra lá. Como que você via a lei antiga, que a lei antiga era só justiça. E justiça é entregar a cada um aquilo que se deve. Só que quando você entrega a cada um aquilo que se deve, sem a conjugação, com o cuidado, com benevolência para com todos, e com entendimento, com perdão, você machuca as pessoas. E viver espiritualmente, quando a gente vive espiritualmente, nós não podemos machucar as pessoas, por mais que a gente faça isso todos os dias. A gente machuca muito as pessoas que estão próximas a nós. E aí você vai encontrar um terceiro bloco, nesses capítulos 5, 6 e 7, são as formas de viver essa nova lei, essa nova notícia, que é o Evangelho. É isso que significa Evangelho, uma notícia nova. E depois que ele vai mostrar as formas de viver, ele vai mostrar para você as dificuldades de viver o Evangelho. Então são esses os 4 blocos que você encontra nesses capítulos, que é o resumo da doutrina do Cristo. Bem-aventuranças e promessa para o futuro, lei nova versus antiga, formas de viver a lei nova, dificuldades para poder viver essa nova lei. Se você quiser o resuminho dessa chave para você caminhar bem espiritualmente, lê esses 3 capítulos. Mas lê de coração aberto. Porque aí acontece, eu digo, o girar dessa chave. Porque aí nós vamos centralizar a nossa energia em Jesus, para a gente poder caminhar para frente. Normalmente nós estamos com as energias centralizadas nas nossas ilusões materiais, nas nossas disputas de poder do dia a dia, nas questões dos elementos financeiro-econômicos. Por quê? Porque a gente esquece para que a gente veio aqui encarnar. Será que a gente veio aqui numa reencarnação para poder simplesmente acumular materiais que se deterioram no tempo? Ou será que nós viemos para angariar tesouros que não perecem, que são as virtudes? Então, esse é o primeiro pensamento que nós temos que fazer. É essa a chave que o evangelho vira. Quando você coloca o evangelho verdadeiramente no coração, é essa chave que é virada. É essa renovação interior que a gente tem como ferramenta de progresso. E aí você começa um processo de ação no bem, começa um processo de exercício de colocar as virtudes de misericórdia, de entendimento, de benevolência no dia a dia, para poder responder os desafios da vida. Porque normalmente hoje, a maior parte das pessoas, hoje, eu tô dizendo a sociedade nossa do agora. Nós estamos em 2025. Panela de pressão da transição planetária. Tá uma bagunça que só por aí. Uma bagunça mesmo, uma bagunça grande, profunda, em todos os níveis sociais. Desde a música até os entretenimentos e shows, os desregramentos para tudo quanto é canto, situações econômicas difíceis, e as coisas vão se agravando.
Porque, como disse o próprio Kardec, às vezes é importante que o mal impere de uma certa forma, até incomodar os bons, porque os bons eles são tímidos. O bom, a pessoa boa, ela é assim, é tímida. O mal vai imperando e os maus eles são expansivos. Então os maus vão imperando, são expansivos, vão caminhando, vão se propagando, enquanto os bons ficam quietinhos ali. Por quê? Porque o bom normalmente ele não embate com ninguém, ele não responde com violência. Mas às vezes o mal vai imperando de tal forma, aí chega num ponto em que os bons não aguentam mais e aí tomam as rédeas do destino e mudam as coisas. É isso que vai acontecer com o que a gente chama de transição, tá? Para quem não sabe, nós estamos no meio de uma transição planetária, que é um grande intercâmbio de espíritos. Estão mudando os espíritos de escolinha. A Terra está saindo de escolinha de segundo grau para faculdade regeneratória. Só que nem todo mundo vai estar apto, com notas aptas, porque não sei se você sabe, mas tem um bloquinho seu, tá certo? Tem um bloquinho seu lá no plano espiritual. Estou falando de forma metafórica, tá, pessoal? Não entenda isso de forma literal. Mas tem um bloquinho seu que mede o seu coração, que mede a quantidade de nota que você tem do ponto de vista de amor, de misericórdia, do ponto de vista de evangelho e da prática dele no seu dia a dia, para saber se você vai estar apto para a faculdade de regeneração ou se você continua na escolinha de segundo grau. E se você continuar na escolinha de segundo grau, você vai ser convidado a se retirar para uma outra escola, porque essa escola aqui está mudando. Tem alguns que estão tão recalcitrantes no mal que serão chamados a escolinhas primitivas, escolinhas de ensino fundamental, não é nem de segundo grau. Vão ser chamados a essas escolas. Por quê? Porque tem muito espírito, mas é muito espírito, viu, gente? Que mantém as importâncias espirituais, ou melhor, não mantém importâncias espirituais, mantém foco em questões materiais e esquece do foco nosso, que o foco é o Cristo. Por isso que a gente está falando aqui de rumo ao Cristo, caminho de evolução espiritual. O nosso foco é na luz enternecedora chamada Jesus, para que a gente caminhe à frente. É esse o nosso ponto focal. Então, já concluindo, para, como eu disse, né, Thelma, não gastar muito tempo precioso dos nossos irmãos, né? Já fiz nossos irmãos esperar aí logo no início. Peço até desculpas novamente, né, em razão da dificuldade de fazer a instalação do programa aqui no macOS. Mas queria só recapitular a nossa mensagem central, tá certo? Segue agindo sempre no bem. Coloca a sua conduta no bem para responder os desafios da vida. E, naturalmente, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios, desafio vai ter desafio na vida. Desafios intelectuais, desafios do coração, desafio financeiro, tem N dificuldades. Desafios familiares. Esse aí tem demais. Persevera no bem. Essa é a mensagem central que a gente quer deixar. Porque se você quer alcançar melhores condições do ponto de vista espiritual, você tem que ser um maratonista. Essa corrida, ela não é uma corrida de 200 metros. Você já tentou correr uma maratona? Uma maratona são 42 quilômetros. Se você for um corredor rápido, você vai ficar no meio do caminho. O maratonista, ele sabe dosar o ritmo. Ele sabe qual que é o momento de respirar corretamente. E muitas vezes nas dificuldades da vida a gente tem que respirar, tem que parar um pouco, refazer nossos panoramas, mas pensando como foco no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria só deixar uma citação de Paulo aos Filipenses,
capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim para nós: esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Portanto, foquemos não nos problemas do agora, mas nas promessas de futuro, em que poderemos ser muito mais felizes se inserirmos a chave do Evangelho em nossas vidas, como ao Cristo, nosso Senhor Jesus. E que assim seja. Se houver alguma pergunta ou alguma participação, podem ficar à vontade.